Salve pessoal, mais um Deriva Urbana na área e hoje eu começo esse vídeo aqui da estação Jandira porque essa ferrovia aqui tem uma ligação muito importante com a história da cidade. Mas tem uma coisa que me chama atenção aqui sobre Jandira. Eu moro aqui praticamente do lado, mas é uma cidade que eu quase nunca frequento e também eu não ouço muito falar sobre ela. Então hoje eu quero andar aqui pelo centro, conhecer um pouco melhor a cidade, para tentar entender por que Jandira parece passar um pouco despercebida aqui na Grande São Paulo. Depois de sair da estação e começar a andar pelo centro, uma coisa foi ficando bem clara para mim. Jandira tem um comércio bastante vivo. Logo nas primeiras ruas, o movimento já aparece. Tem gente indo e vindo, pessoas carregando sacolas, lojas abertas, carros passando e aquele barulho típico de uma região central. Não é um centro vazio, pelo contrário. Você anda um pouco e já encontra alguma coisa acontecendo. Tem bastante loja de roupa, material de construção, restaurantes, padaria, boteco, farmácia, loja de celular, frutas e verduras sendo vendidas na rua e até uma pequena feira acontecendo numa pracinha ali, bem pertinho da estação. É aquele tipo de comércio que atende à vida cotidiana de quem mora na cidade. Se você sai de casa para comprar alguma coisa, resolver um problema, almoçar ou tomar um café, ou simplesmente passar pelo centro, você encontra praticamente tudo por aqui. Também deu para perceber que boa parte desse movimento está concentrada nessas ruas bem próximas à estação, e isso faz todo sentido. A linha 8 não serve apenas como um ponto de chegada e saída, ela parece organizar boa parte da vida no centro e ao redor dela. E aí tem uma coisa curiosa que contrasta com o que eu falei lá na estação. Andando por aqui, Jandira não passa a impressão de ser uma cidade esquecida. Existe uma rotina acontecendo o tempo todo. O comércio popular, serviços, comida, feira, gente usando o centro para resolver a vida. Não é um movimento feito para quem vem visitar, é um movimento de quem mora por aqui. Ao mesmo tempo, é um comércio bem direto. Você percebe que as pessoas vêm aqui com um objetivo: comprar alguma coisa, pagar uma conta, comer, pegar o trem ou resolver algum problema. Não tem muita separação entre loja e a rua. As fachadas são próximas, as calçadas ficam cheias porque elas são bem estreitas e os estabelecimentos acabam se misturando com o movimento da cidade. E isso cria uma sensação interessante. O centro é simples, mas ele não é parado. E para quem mora aqui, ele parece funcionar muito bem. Mesmo sendo pequeno, tem bastante coisa concentrada em poucas ruas. Comércio, serviços, comida, feira. Você resolve muita coisa andando poucos minutos. E isso, para uma cidade desse tamanho, acaba sendo até uma qualidade. Só que depois de andar um pouquinho mais, essa impressão começa a mudar. Porque eu andei algumas ruas e aos poucos eu percebi o comércio ficando para trás. Primeiro desapareceram algumas lojas, depois as fachadas comerciais ficaram mais espaçadas, o movimento diminuiu, as placas ficaram menos frequentes e as lojas deram lugar às casas. E olha que eu estou falando de uma distância bem pequena. Às vezes 600 ou 700 metros já são suficientes para mudar completamente a paisagem. O centro comercial fica para trás e quase sem perceber você está em uma área muito mais residencial, com ruas tranquilas, pouco movimento, uma sensação completamente diferente. É como se Jandira tivesse dois ritmos muito próximos. Um centro bastante concentrado, movimentado, e logo depois dele, uma cidade muito mais silenciosa. E foi essa mudança rápida que começou a me chamar a atenção durante essa caminhada. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Eu cheguei aqui num dos lugares que eu acho que é um dos lugares mais famosos de Jandira, porque aqui acontecia a famosa Quermesse de Jandira, que ela é muito famosa, muito conhecida por muitos anos aqui na região. E sinceramente eu achava que ela ainda acontecia aqui na cidade, achava que ainda era o ponto alto aqui do meio do ano, a famosa Quermesse de Jandira. Mas eu tava conversando aqui com o seu José, que tem uma barraquinha ali na frente, que vende água, vende umas balas, uns doces. E eu tava conversando com ele, perguntei se era aqui mesmo, né, o lugar. E eu perguntei se ainda existia a Quermesse de Jandira. E eu fui surpreendido com a resposta dele, porque ele disse que faz uns 2 anos que não existe essa Quermesse. Ele não soube explicar os motivos, mas ele falou que não rola mais, pelo menos esses últimos anos. E me surpreendeu bastante, porque para mim era o ponto alto aqui da cidade. Vinha muita gente da região
das cidades aqui vizinhas, né? A gente está muito próximo aqui de Barueri, o centro comercial de Jandira, que é onde eu mostrei ali as lojas, os comércios. Ele fica um pouquinho ali mais para frente. E tá passando um carro aqui agora, do nada. O centro comercial das lojas fica um pouquinho mais ali para frente. A estação tá ali embaixo também. E a divisa com Barueri já é aqui do lado. Então, essa proximidade com a praça de eventos aqui trazia muita gente para quermesse. Porém, ela acaba sendo uma praça de eventos meio complicada, né? Porque é um chão aqui totalmente cinza. Eu vou colocar umas imagens aí, mas vocês devem estar vendo aí atrás de mim. E tem umas poucas árvores aqui ao redor que deixa o ambiente um pouquinho mais fresco, né? Um pouquinho mais gostoso. Tem um pessoal aqui de manhã agora dando uma volta, andando de bicicleta ou passeando com o cachorro, mas assim, pouca gente. O senhor José ali me disse que à tarde o movimento é maior, o pessoal depois do almoço vem. Mas eu fico imaginando aqui como que é andar no sol aqui à tarde. Deve ser uma experiência que não é tão agradável assim, né? Mas me parece que falta um pouco de um espaço de lazer assim um pouco mais agradável nessa região central aqui da cidade. E lembra que eu falei lá no começo sobre a relação de Jandira com o trem? Pois é, essa relação não é recente. A história da cidade praticamente começa junto com os trilhos da estrada de ferro Sorocabana. Em 1925, a ferrovia instalou aqui um posto de abastecimento e anos depois veio um posto telegráfico. Foi a partir desse núcleo que começou a surgir a Vila Jandira. Na época, isso aqui ainda pertencia à Cotia. A vila foi crescendo, virou distrito e acabou conquistando a emancipação em 1963. Hoje, Jandira já tem cerca de 121 mil habitantes, espalhados por apenas 17,5 km². É uma cidade pequena em território, mas bastante adensada, e talvez seja por isso que, andando pelo centro, tudo pareça tão próximo. Estação, comércio, casas e bairros acabam se encontrando em poucos quarteirões. O que me pareceu assim dessa caminhada, sendo de fora, né, vindo de fora, tendo essa visão de quem não mora aqui na cidade, é que as outras cidades aqui da região, cada cidade tem alguma coisa ali que chama um pouco a atenção, que as pessoas, quando pensam em determinada situação, lembram da cidade. Cotia tem um turismo ecológico grande, tem muitas chácaras lá que o pessoal passa fim de semana, e é um lugar também onde muita gente procura para comprar uma casa própria, o primeiro apartamento, a primeira casa, né? Barueri tem Alphaville e Tamboré, então tem muito emprego. Além disso, tem bastante área de lazer, os parques públicos de Barueri são bem cuidados. Osasco é uma cidade com muito comércio, muito emprego, muita empresa. Está colada a São Paulo, então fica um deslocamento fácil. Itapevi é uma cidade que está tentando dar uma melhorada ali, né? Tem um centrinho bem bonito, eles arrumaram ali o calçadão, então a área comercial do centro, saindo da estação, tá bem legal, tá bem gostosa de caminhar. Tem também o Mercadão Municipal, que é um atrativo ali da cidade. E me parece que Jandira acabou esquecendo de fazer algo assim para a população, para ser um ponto de encontro, para ter uma caminhada agradável, para as pessoas usarem a cidade em si. Então ela parece que ela não está conseguindo deixar de ser uma cidade dormitório. As pessoas usam aqui o centro serve para elas, mas não me parece ser algo assim muito convidativo. Você não tem um motivo muito legal para vir ver Jandira. Tipo, é uma coisa que para quem é de fora acaba não tendo nenhum apelo para visitar a cidade, para conhecer, para passar um dia. Eu não estou dizendo que as cidades aqui da região são turísticas não, porque a gente não é. Aqui essa região da oeste aqui não tem nenhum apelo turístico. Mas existem outros apelos que tornam essas cidades um pouco mais atrativas. Depois de passar uma manhã de sábado aqui pelo centro de Jandira, eu acho que entendi um pouco melhor aquela sensação que eu tinha antes de vir para cá. Jandira não é uma cidade parada. Tem gente, tem comércio, tem feira, tem história, tem uma ferrovia que ajudou a cidade a crescer e mais de 120 mil pessoas vivendo por aqui. Só que para quem está de fora, talvez seja uma cidade que a gente conhece mais de passagem do que de verdade e quase nunca para olhar o que está acontecendo de fato por aqui. E foi isso que eu tentei fazer hoje. Andar sem muita pressa, olhar as ruas, conversar com quem estava por aqui e tentar entender um pouco melhor uma cidade que, mesmo estando tão perto de onde eu moro, eu praticamente não conheço. E talvez Jandira não seja esquecida, talvez ela só ainda não tenha encontrado uma forma de mostrar para quem está do lado de fora tudo aquilo que acontece aqui dentro. E essa foi a minha deriva por Jandira. Se você mora aqui ou conhece bem a cidade, me conta nos comentários o que eu deixei de conhecer por aqui. E se você curtiu a deriva de hoje, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais!